Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Vamos orar? Nosso Deus, o Senhor nos deu forças, Pai. O Senhor tem nos ajudado a cada instante. Obrigado por toda essa força e por todo esse cuidado. Mais uma vez vamos refletir sobre a Tua palavra, vamos meditar sobre a Tua verdade. Pedimos a iluminação do Senhor, Deus. Pedimos o cuidado do Senhor sobre nós, na ação do Teu Espírito, clareando o nosso entendimento, para que, ó Deus, a Tua verdade, ela fique límpida diante de nós. Nos abençoe. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. No nosso último estudo, nós ouvimos o João Alexandre cantando O Rei da Glória. Vamos ouvi-lo novamente? Eu creio que cabe muito bem ao contexto que nós estamos vivendo. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, meu Jesus, voltará. Meus irmãos, se nós estivéssemos em Jerusalém, no ano da morte de Jesus, e naquela semana, hoje nós estaríamos em um momento de apreensão. Naquela quinta-feira da paixão, como nós chamamos, naquela quinta-feira santa, Jesus se reúne pela última vez com os discípulos para uma refeição. Ele pede para que os discípulos preparem a Páscoa. Ele come com os discípulos a Páscoa e ali ele institui
o que nós hoje temos como substituto da Páscoa que os judeus celebravam, a ceia do Senhor. Jesus teve uma semana agitada, Jesus teve uma semana cheia de atividades. E, meus irmãos, Jesus celebra a última ceia com os discípulos, Jesus lava os pés com todo o sentido da humildade e toda a representação do que também ele haveria de fazer. E depois de terem comido a Páscoa, eles caminham e Jesus se retira com os seus discípulos, já alta noite, para um lugar de oração. Eu vou fazer a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, do verso 39 ao verso 46. A palavra de Deus diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, afastou-se cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como em gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O jardim que eles estão, nós podemos, com toda a propriedade, de chamá-lo de jardim da agonia. Aquele lugar onde Jesus passa por momentos angustiantes, e talvez o momento mais angustiante da sua própria vida. Meus irmãos, olhando para o jardim, nós temos um lugar bem próprio ali. Esse lugar em que Jesus foi para orar, e era um lugar que não era estranho a ele e aos discípulos, ele era um lugar próximo do Monte das Oliveiras, ou do monte onde havia muitos pés de azeitonas e de onde se extraía o azeite que era consumido, eu creio que ali, em Jerusalém e tantos outros lugares. Jesus, ele não está exatamente no Monte das Oliveiras, mas ele está próximo, no lugar em que havia uma prensa para extrair o azeite das azeitonas. Alguns têm afirmado que esse lugar era um lugar de alguém conhecido de Jesus e que o dono daquela propriedade permitia que Jesus entrasse por ela, fosse até lá e usasse como um refúgio de oração. Jesus vai para esse lugar e ele se coloca ali em oração, acompanhado pelos seus discípulos. Ele leva apenas 3 consigo à distância onde ele foi orar, e os outros discípulos ficaram na entrada desse lugar onde Jesus se coloca em oração. Naquele momento, naquele contexto, nós vemos muito e aprendemos muito da vida de Jesus, aprendemos muito sobre a nossa própria realidade de vida.
e entendemos também a profundidade do ato realizado ali. Vamos para os nossos slides. Quando Jesus ele entra no jardim, uma coisa que é importante, ele tinha plena consciência de tudo aquilo que estava prestes a acontecer. A sequência do texto, ela diz assim: falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com que beijo traz o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram para prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusesse as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Meus irmãos, nós olhamos para os textos paralelos e João ele nos diz que mostra que Jesus faz uma pergunta, né? Essa pergunta que Jesus faz era uma pergunta muito mais retórica e para impactar os seus ouvintes do que propriamente para mostrar que ele não tinha conhecimento das situações, das circunstâncias que ele estava enfrentando e teria que continuar a enfrentar. Vejam o capítulo 18, verso 4. Jesus diz: Sabendo, pois, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Nós poderíamos olhar para esse final de versículo e entender que Jesus ele não sabia o que estava a acontecer. É evidente que ele estava a acontecer, ele sabia o que estava a acontecer. É evidente que essa pergunta tinha um impacto direto nas pessoas que estavam vindo para prendê-lo, porque quando eles se apresentam, eles afastam-se, eles se retiram a uma certa distância. Meus irmãos, o que é importante? Quando nós olhamos mais uma vez para o ato a acontecer ali, nós voltamos, por exemplo, lá para o texto de Gênesis, quando vemos Deus, no capítulo 3, anunciando a redenção. Deus não estava estabelecendo ali um plano alternativo a um ato que ele não tinha conhecimento, do qual ele não tinha até mesmo controle se assim ele quisesse modificar. Meus irmãos, quando Deus pergunta a Adão o que fizesse comesse do fruto, ele sabia o que tinha acontecido. Mas ali ele vai criar um impacto na vida de Adão. E aqui, da mesma forma, Jesus cria um impacto na vida das pessoas que vieram prendê-lo. E nada do que estava a acontecer para Jesus foi momento ou ato de surpresa. Jesus sabia tudo aquilo que haveria de vir sobre ele. Nós olhamos para os textos da palavra de Deus, nós olhamos para os próprios evangelhos e vemos Jesus falando aos seus discípulos sobre o acontecimento, sobre o que estava para acontecer ali e sobre o que haveria ainda de acontecer a partir daquele momento. Ele sabia todas as coisas que estavam para vir sobre ele, absolutamente todas elas. Vamos lembrar de uma coisa: nada está fora do controle de Jesus como Deus e do Pai.
como Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos que ali no jardim, Jesus enfrenta um momento muito difícil. E foram momentos difíceis. E um deles foi um momento de profunda solidão no que diz respeito à presença dos seus próprios discípulos. Mais ou menos meia-noite, Jesus entra então pelo jardim e todos eles estavam cansados. Só que Jesus, apesar de todo o cansaço, ele deixa muito evidente que ele tinha uma necessidade muito grande de orar. Ele tinha uma necessidade muito grande de conversar com o Pai. Ele tinha uma necessidade muito grande daquele momento de comunhão, pelo que estava prestes a suceder, pelo que estava prestes a começar a acontecer. Podemos dizer que ali está o começo do fim da história de Jesus aqui como um Deus homem, culminando com a sua morte. Houve a ressurreição, houve a caminhada dele, houve a sua ascensão aos céus. Mas o que diz respeito ao seu ato redentor, ali acontece o ponto final. Uma coisa que nós não podemos nos esquecer, que Jesus, ele sendo 100% Deus, ele era totalmente e absolutamente humano. É importante nós observarmos isso. E Jesus, aqui, ele deixa claro essa condição, deixa claro essa realidade, deixa claro esses dois aspectos do seu próprio ser, a sua humanidade e a sua divindade. Ele deixa claro aqui as suas duas naturezas se manifestando em uma só pessoa. É algo maravilhoso, meus irmãos. É algo que nós não vamos conseguir compreender absolutamente dentro da nossa limitação, porque faz parte dos mistérios de Deus. Mas aqui está com clareza algo que nós precisamos observar. Jesus, naquele momento de solidão, ele humanamente, ele vive ali a sua condição natural de ser humano, a sua condição natural de homem. E é importante nós lembrarmos o seguinte: Jesus, durante a sua vida, ele demonstrou a sua humanidade através das suas limitações. Irmãos, essas limitações nós chamamos de finitude. Finitude significa limite. Enquanto Deus é infinito, né, não significa que Deus não morre ou algo assim, mas significa que Deus não tem limite na sua grandeza. Não tem limite dentro do seu ser, tamanha é a sua grandeza. Nós somos limitados, temos limites. E dentro desses limites, nós vamos observar exatamente a nossa condição humana. Nós, se passarmos do nosso limite, alguma coisa vai acontecer. Nós vamos observar isso e nós vamos sentir esse limite. Jesus, por exemplo, ele se cansou. Mateus 4:38 mostra Jesus dormindo no barco quando os discípulos estavam ansiosos. Diz assim: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus estava cansado, Jesus estava descansando, ele era a gente. Jesus tinha fome. Cedo de manhã, ao voltar-se para a cidade, teve fome. Mateus 21:18. Não só isso, Jesus teve sede. João 4:7 diz assim: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Por quê? Porque Jesus estava com sede. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: Eu tenho sede. Aqui nós já estamos dentro do momento em que Jesus está crucificado. Jesus
Chorou, choro e lamento. Jesus lamenta sobre Jerusalém. Jesus ele se lamenta, ele mostra a sua condição de pessoa. Ele chora. Isso é próprio de gente. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou sobre ela. Jesus se ira também. No entanto, vamos lembrar que sem pecado. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou do templo todos no templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Jesus se irou com aqueles cambistas, com aquelas pessoas que iam para o templo vender os animais para que pudessem ser oferecidos em sacrifício. Aquilo que, meus irmãos, deveria acontecer de uma outra forma, a pessoa tomar um animal, levar até lá, se tornou um bom negócio, porque as pessoas agora, aqueles que eram os negociadores, levavam para a porta do templo os animais e a pessoa simplesmente passava por ali, comprava o animal e oferecia, sem sacrifício algum, sem esforço algum. E com certeza para muitos foi só uma atitude mecânica, cumprindo um ritual, cumprindo a sua vida religiosa, quando chegava e trazia a oferta para o sacrifício. Meus irmãos, Jesus era homem, e como homem ele vive um momento ali de uma profunda tristeza naquele momento de solidão que ele estava vivendo. Como eu disse anteriormente, aquele lugar era um lugar conhecido dos discípulos. E era conhecido tanto que Judas sabia que encontraria Jesus ali e leva aqueles que ele havia compactuado, se vendido a eles para que Jesus fosse entregue. Ele leva com ele Pedro, Tiago e João. Os outros ficaram mais distantes. E esses três homens, eles foram testemunhas reais, né? Foram testemunhas verdadeiras da profunda agonia que Jesus viveu ali. Mesmo quando tiveram momentos dormindo, levados pela tristeza e pelo cansaço, eles viveram aquele momento de angústia que Jesus teve ali na sua agonia nos momentos de oração. É interessante o contraste que nós vemos ali no jardim. Primeiro, o contraste entre Jesus e os seus discípulos. Numa relação de igualdade, ele era exatamente igual. Era homem, pessoa. Discípulos também. Tinham necessidades, limitações. Jesus tinha limitações. Não porque ele era Deus e agora sendo Deus encarnado, ele não vivia situações tais quais as outras pessoas. Ele é exatamente igual. E nós observamos ali um grande contraste, meus irmãos. E esse contraste acontece entre a atitude de Jesus e a atitude daqueles que o acompanharam, de Pedro, Tiago e João. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, na segunda pessoa da divindade, está ali, um homem que não tinha pecado. Vamos lembrar que Jesus era onipotente também, dentro da sua divindade, e ele demonstra como Deus, como um onipotente, e ele mostrou a sua onipotência, ele mostrou a sua divindade quando operou os milagres que operou. Ele vai deixar muito claro a necessidade da oração.
Ele faz isso ali com os seus discípulos, ele os chama para orar com ele lhes mostra o caminho das, da vitória dentre as lutas que eles haveriam de enfrentar. Por outro lado, nós vamos encontrar então os discípulos, que eram pessoas que eram limitadas dentro daquilo que podiam fazer, não tinham onipotência, pecadores. E meus irmãos, podiam até ter sentido falta de necessidade, mas irmãos, não eles se deixaram vencer pelo cansaço. Jesus estava tão cansado quanto eles. É um contraste grande aqui. O Deus onipotente buscando forças no Pai para que, como homem, ele enfrentasse a situação que estava pela frente. Ele adverte os seus discípulos, pessoas pecadoras, pessoas limitadas, e que deveriam buscar ao Pai para terem forças para enfrentar também o que teriam pela frente. E Jesus os havia advertido. Orai para que não entreis em tentação. Orem para que não sejam pessoas que caiam na tentação que virá diante de vocês. Vejam só, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Olha o que Jesus fala a eles. E Jesus, mesmo no seu estado de um homem sem pecado, ele entendia perfeitamente a limitação que ele tinha como ser humano, a limitação que ele tinha como pessoa. Ele entendia que a sua humanidade, por mais forte que fosse, ela ainda era fraca e precisava da força do Pai para que o que ele teria que enfrentar pudesse ser enfrentado como deveria. Lucas descreve-nos aqui, meus irmãos, que aquele momento foi profundamente angustiante para Jesus. O evangelista Lucas mostra que Jesus estava numa agonia tão grande, tão profunda, que o seu suor começou a verter sangue. Parece algo impossível, mas fazendo leitura sobre esse episódio, os Os estudiosos da estrutura humana afirmam que isso é possível em uma situação de grande estresse, em uma situação de grande angústia. O que aconteceu com Jesus pode acontecer também conosco. E o que simplesmente aconteceu ali foram rompimentos de pequenos vasos que misturaram-se à sudorese e verteu-se sangue, porque a tensão era tão grande que houve o rompimento desses pequenos vasos. Meus irmãos, qual o motivo dessa angústia tão grande que levou Jesus, naquele momento, quando suava, ter sangue vertendo junto com o seu suor? Eu quero crer que através desses pequenos vasos que se romperam. As Escrituras nos mostram que Mateus, Marcos, Lucas e João, particularmente, que Jesus estava vivendo aquele momento de angústia pelo que ele mesmo apresenta aqui. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele está nesse momento de angústia porque ele teria que beber do cálice. E esse cálice leva-o àquela situação, àquele estado, leva-o àquele profundo angustiar-se naquele instante. É interessante
que Jesus ele afirma aos discípulos que aquele cálice ele teria que beber. E ele diz que como ele poderia deixar de beber o cálice que fora dado pelo Pai a ele. Veja, Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Quando chegam os soldados, chegam as autoridades judaicas, que no dia a dia, naturalmente, eles seriam adversários, agora eles estão juntos por uma causa para eles maior. Pedro, ele se revolta, toma da espada, corta a orelha de um dos soldados que Jesus teve que botar no lugar de volta. Ele diz: Pedro, para, eu tenho que beber esse cálice. Eu vou deixar de beber esse cálice que me foi dado pelo Pai? Meus irmãos, esse cálice, ele não poderia ser a dor física que ele estaria enfrentando quando aqueles cravos fossem cravados em suas mãos e quando seus órgãos internos começassem a sofrer possível ruptura, isso causar-lhe profunda dor. Seguramente esse cálice não representava a dor física que ele teria que enfrentar. Também não representava os açoites, a humilhação que ele estaria a viver, nem mesmo a sede que ele estaria sofrendo na cruz, quando ele pede água e diz que estava com sede. Nem mesmo, como disse anteriormente, aqueles dolorosos cravos cravados ali nos seus pés e nas suas mãos. E nem mesmo desprezo, né? Nem mesmo o abandono, nem mesmo a vergonha quando cospem nele. Mesmo, meus irmãos, que juntemos todos esses fatos, mesmo que juntemos todos eles não trariam tamanha angústia para o nosso Redentor. Ele tinha dito aos discípulos anteriormente que eles deveriam temer não aqueles que matam o corpo, mas aquele que pode mandar a alma para o inferno. Veja aqui. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. E ele não está falando de Satanás aqui, não. Ele está se referindo a Deus. Nós começamos a compreender aquele momento quando nós lemos as profecias a respeito do que Jesus estava começando a viver naquele instante. Dá uma olhada, vamos olhar Isaías e Jeremias. Isaías diz assim: desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebesse o cálice da sua ira, o cálice do atordoamento e o esgotaste. Jeremias: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que enviarei para o meio delas. Meus irmãos, esse cálice que Jesus se refere, ele simboliza de maneira imediata, clara e objetiva o grande juízo de Deus, o seu julgamento. O julgamento sobre os ímpios. O julgamento que aqueles que estão sob a condenação de Deus obrigatoriamente terão que beber. Voltamos para Gênesis. Não comam da árvore, porque dela morrereis certamente o dia em que dela comerdes. Comemos do fruto, meus irmãos, pecamos contra Deus e fomos condenados a viver essa ira.
fomos condenados à morte. Morte não implica simplesmente o fim da vida física, mas tem uma representação maior, porque tem uma representação eterna, que significa eternamente estar debaixo do juízo do Senhor. Isaías diz o seguinte: todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Meus irmãos, é desse momento que Jesus se vê profundamente angustiado, do qual ele ora. O momento em que ele seria moído, em que ele seria enfermado pelo Pai, o momento em que a sua alma seria oferecida pelo pecado daqueles que deveriam passar por isso. Ele sabia o que tinha que enfrentar. E, meus irmãos, ele teria que enfrentar o peso da profunda ira de Deus sobre ele, no lugar daqueles que foram eleitos pelo Pai, pecadores condenados a sofrer o peso dessa mão. Jesus, ele sabia que ele teria que enfrentar o peso de uma mão que ele conhecia de maneira absoluta, porque é parte de si mesmo dentro da divindade. Ele teria que enfrentar o peso da ira do Pai sobre ele, no lugar dos pecadores que foram eleitos, foram dados a ele. E ele espontaneamente, voluntariamente, decidiu então pagar esse preço. E esse preço é exatamente esse preço, o peso da ira de Deus sobre a sua pessoa. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esta expressão, por que me desamparaste, ela é interrogativa. E muitos têm visto que não poderia haver desamparo ali porque Jesus era Deus. Meus irmãos, aqui nós temos um momento em que Deus, de fato, manifesta uma situação de desamparo para com o filho. Porque naquela situação, misericórdia e juízo não poderiam caminhar juntos. Se há misericórdia, não há juízo. Se há juízo, não há misericórdia. E ali está o juízo de Deus. E naquele momento ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabe exatamente o que está acontecendo. E dessa forma, nós observamos que, sabendo que iria enfrentar, Jesus não deixou de ser submisso ao Pai dentro do propósito redentor, em momento nenhum, em momento algum. Nós observamos Jesus orando. Ele diz: se possível, passa de mim este cálice. Irmãos, o cálice da redenção do Deus Todo-Poderoso que veio, que pesou, porque o plano da redenção estava em execução. Meus irmãos, o que Jesus, de alguma forma, está dizendo: Pai, se houver uma outra forma do plano da redenção acontecer, que não seja vir sobre mim a sua ira, que seja feito. Se for possível isso acontecer, que faça-se. Ele fala como homem. No entanto, ele afirma que não seja como eu quero, senão outra forma. Faça-se a tua vontade. Ele estava sujeito em todos os aspectos a cumprir o seu papel, o seu propósito, a sua função redentora aqui junto de nós.
Meus irmãos, aquele jardim foi o jardim da profunda agonia. Da profunda agonia por você, da profunda agonia por mim, da profunda agonia de Jesus por todos aqueles por quem ele veio dar a vida. E se Jesus viveu aquele momento de angústia com tanta profundidade, ele deixa claro ali também que o juízo de Deus, meus irmãos, não será absolutamente leve sobre a vida de todos aqueles que rejeitaram o amor de Deus voluntariamente, se mantiveram à distância dele e que viverão a morte, porque o salário do pecado é exatamente a separação de Deus e, nesse caso, a separação eterna de todos aqueles que não foram alvos da graça e da misericórdia do Senhor. Todos eles. Meus irmãos, isso nos leva a valorizar ainda mais a vida que temos com o Senhor hoje. Precisamos dar um valor ainda maior à nossa redenção, porque aquela agonia que Jesus enfrentou no jardim, podem ter certeza, todos nós, se Jesus não tivesse feito o que ele fez, estaríamos enfrentando-a. E enfrentando-a numa situação de vivermos com o peso da dor por toda a eternidade a partir do momento em que Jesus vier, o julgamento acontecer e a condenação dos ímpios se concretizar. Em Cristo, meus irmãos, que Deus abençoe e renove cuidados sobre cada um de nós. Amém. Nós vamos para um momento de louvor ao nosso Deus e vamos ouvir Nova Jerusalém com o quarteto Gileade. Depois voltamos para encerrar. Queremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Verás um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Sim, eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Tudo aqui já está cumprindo, eu sei, a terra mostra o seu lamento. Vira, nosso grande Redentor. O ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve. Quem irá para Nova Jerusalém? Sim, eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais. Eu vou, tu vais. Tu vais para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus,
Pelo grande sacrifício de Cristo, nós iremos também para a Nova Jerusalém. Obrigado, Senhor. Senhor que nos dá essa garantia. E, Pai, muitos esta semana partiram para o encontro com o Senhor. Estão na tua presença, Deus amado. A família, no entanto, ficou, nós ficamos e pedimos, Senhor, que conforte aos corações da família que ficou. Deus, Senhor, traga aos corações esperança e segurança pela verdade da tua palavra que nos mostra o caminho da fé. Deus amado, fortaleça-os, ó Deus, e abençoe aqueles que têm sido já alvo das nossas orações, que estão internados, estão precisando muito da bênção do teu santo cuidado. Cuide deles, guarde-os e abençoe a nossa família e o lar de cada um de nós, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida. Envolva o seu lar e renove-se sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Uma noite abençoada a todos vocês. Deus guarde a cada um. Amém. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é genuína e resultará em louvor, glória e honra. 1 Pedro 1:7. O ipê amarelo é a árvore símbolo do Brasil e floresce com tempo seco e frio. Para que as suas flores venham fortes, a árvore precisa flertar com a morte. É dessa experiência do flagelo frente ao clima que se transforma em belíssima árvore. No caso dos ipês, não há dúvida, sem estresse, não há vida. É assim com a sua fé, que pode florescer nos ambientes mais sombrios. O estresse do bem também pode ser visto a partir da formação do carvão e do diamante. Ambos têm quase que exclusivamente átomos de carbono. A diferença é que o diamante é obtido sob altíssimas pressões no interior da Terra e é preciso vários séculos para formá-lo. O carvão surge da decomposição de folhas e árvores num tempo bem inferior ao do diamante. O diamante é o material mais duro da natureza. O carvão quebra fácil. Se você tiver uma fé tipo carvão, vai quebrar. Mas se optar por se render à pressão que Deus lhe permite passar, sua fé pode ser parecida com adamantos, palavra grega para diamante e que significa invencível. Se optar pelo florescimento da fé, terá que suportar pressão. Mas tenha certeza que sairá mais forte para resistir às altas temperaturas dos desertos da vida. Disse o escritor irlandês C.S. Lewis, dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários.